igreja, tudo bem com vocês? Meu nome é Tatiana, eu sou do Ministério Infantil e hoje eu tô aqui para trazer para vocês um versículo que tá lá em João 1, do 1 ao 3, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse verbo ele nos mostra a presença do Senhor na nossa criação, a presença no Senhor, do Senhor presente em tudo que foi criado, em todo o processo ali do início mesmo do mundo, né, de tudo, de nós existirmos. E isso também nos traz o amor que Deus tem por todos nós, o cuidado pela vida de cada um. Deus ele tem extrema carinho, né? Tem extrema carinho e amor pelas pessoas. E esse versículo ele nos traz isso, né? Essa aproximação de Deus. E nós vamos ter hoje um vídeo das crianças do Ministério Infantil sobre a criação, né? Sobre o início da criação. E eu queria agradecer em especial as crianças que fizeram essa super produção, que é o Lucas, o Arthur, a Letícia, o Marcos, o Miguel e o Murilo. Vocês estão de parabéns, ficou muito da hora o vídeo de vocês. Cada um fez do seu jeitinho uma contação da história e quando juntou, gente, ficou muito, muito legal. Vocês vão ver aí, daqui a pouco vai passar para vocês. E eu quero dizer assim que é muito importante isso, a família apoiar as crianças para que elas estejam desenvolvendo as atividades do ministério, elas estejam aprendendo mais sobre a Bíblia, porque tem um Provérbios lá, ó, que diz assim, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então eu espero que vocês possam continuar apoiando as crianças a estarem gravando os vídeos, fazendo as atividades da igreja, estarem orando também. Não esqueçam de orar com as crianças e que logo, logo tudo isso acabar e seremos todos nós reunidos. E eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Não vejo a hora de todo mundo poder estar juntos novamente, podemos nos abraçarmos, podemos estar todos próximos novamente. Bom, vou orar. Vamos lá? Senhor Deus, meu Pai, obrigada, Deus, por estarmos aqui, Senhor. Obrigada por abençoar esse dia que se inicia, Deus. Essa semana que está se iniciando neste domingo, Pai. Eu oro extremamente grata pelas famílias que estão aqui assistindo o seu culto, pelas pessoas que estão estudando a Bíblia, Senhor. Oro por todos os nossos irmãos, oro pela palavra que iremos ouvir em seguida, Pai. Oro pelo pessoal do louvor que está conosco também, Deus. Oro por todos, Senhor, pelas nossas crianças, pelos nossos adultos e por todas as nossas famílias. E é em nome de seu Filho Jesus que eu oro extremamente grata. Amém. Amém, pessoal. Beijo e até a próxima. Como a Bíblia nos ensina, Deus criou tudo e todos. E neste bem-vindo, lhes convido a aprender como a criação disso tudo ocorreu. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. E esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. E esse foi o segundo dia. No terceiro dia, as águas Deus veio os juntar, para nós termos terras férteis, muito boa de plantar, dando árvores frutíferas para nos alimentar. Como Deus é perfeito, não podemos duvidar. Nos poderes dele, temos que acreditar. Ele criou as maravilhas que temos que admirar.
Assim foi o quarto dia, e Deus viu que ficou bom. Tchau. No quinto dia, Deus encheu o mar com peixes grandes e pequenos a nadar. Fez os passarinhos a voar e todas as aves gostam de cantar. Deus olhou e viu que tudo isso era bom. Ufa, chegou o sexto dia, e quanta coisa boa Deus criou. Criou seres vivos que povoam a terra. E sabe os animais domésticos? Deus criou os selvagens também, cada um na sua espécie. E criou de forma maravilhosa. Ah, mas falta alguém, uma espécie muito especial. E Deus fez sim, fez o homem. O homem não era parecido com os animais, nem com as estrelas, nem com as árvores. Deus fez o homem com a sua imagem. O homem pensa, age e tem emoções. Deus criou e disse para dominar tudo e cuidar da criação. Que privilégio! E mais, Deus ainda deu comida para o homem. Deus é muito bom. O Criador, ele é assim, grandioso e poderoso. Não esqueceu de você e nem de mim. Ele é muito bondoso. Criou a noite e o dia, também os animais. Fez tudo com maestria, ele realmente é demais. Criou o céu e a terra, ele é atemporal. Criou todos nós, ele é genial. Criou a natureza com toda a sua beleza. Eu sempre te louvarei e sempre te agradecerei por tudo que criastes, inclusive eu, e por tudo que proporcionastes. Tudo que Deus criou é bom. O dia, a noite, o céu e o
Olá, irmãos e amigos. Eu estou aqui para fazermos um momento de reflexão sobre a Santa Ceia, tá bem? Então, para isso, gostaria que cada um abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículo 39, e vamos ler em Lucas 22, 39. Diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu rosto era como gotas de sangue que caíam no chão. Amém? Então, olha que interessante, uma das coisas que mais me impressionam em Deus, né, foi que quando ele enviou Jesus Cristo à Terra, ele criou uma dificuldade. Antes era um relacionamento de pai e filho direto, sem impedimento algum. E quando Jesus desceu para nos ensinar como nos fortalecer diante de Deus, Deus criou uma dificuldade nesse relacionamento, de forma que o relacionamento de Deus com Jesus seria por meio da oração. Então, o ensino de Jesus nesse trecho é muito forte. Ele nos ensina que, para você se fortalecer, você precisa orar a Deus. E ele fala para os discípulos, né? Orem para que vocês não caiam em tentação. E era um costume dele, como fala no versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. E aí a Bíblia fala no versículo 44, que quando ele estava muito angustiado, ele orou ainda mais, né? E esse trecho em específico é uma oração pedindo forças a Deus para vencer a cruz que ele estava para enfrentar. Então, irmãos, que possamos aprender com Jesus Cristo da onde vinha a força, a verdadeira força dele, e que nesse momento da ceia você possa sempre se lembrar de quem você é filho, né? Quem é o seu Senhor e o que ele nos ensina sobre como nos fortalecer, tá bom? Então que agora quem se organizou possa comer do pão, né? E também beber do vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo sacrificado por nós na cruz. Amém? Vamos orar com fé. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, Pai, em que podemos aprender tão profundamente com a Tua palavra sobre de onde vinha a força de Jesus Cristo, Pai. Obrigado por esse ensino. O Senhor permitiu que pudéssemos aprender com o próprio Cristo, Pai, dificultando entre o Senhor e o nosso Senhor o relacionamento, para mostrar como nós podemos nos relacionar com o Senhor e nos fortalecer. Que toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Nós queremos te agradecer por esse sacrifício que salvou e nos libertou as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, eu te oro muito grato, em nome de Jesus. Amém. Lágrima pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Sei que posso esperar, sei que posso confiar. Sei que virá como amanhecer. Posso esperar, eu posso crer no teu agir, no teu agir. Sei que posso esperar, sei que posso confiar no teu agir.
quero te ensinar das coisas do alto, além do que os teus olhos podem ver, tão simples como o pulsar de um coração. Olhe dentro de você e compreenderá que com o coração você me procura. Eu me revelarei numa cruz, vou consumar o meu agir, o meu agir. Você pode esperar, você pode confiar no meu agir, no meu agir. Você pode esperar, você pode confiar em mim. Você pode confiar, Senhor. Não é fácil prosseguir quando não consigo ouvir a tua voz. sim, eu sei. Essa luta não é sua, a batalha é só minha, já venci. Olhe pra cruz, olhe pra cruz. Ele é a luz, ele é a luz. Olhe pra cruz, olhe pra cruz. Ele é a luz, ele é a luz. Olhe pra cruz, olhe pra cruz. Ele é a luz, ele é a luz. Olhe pra cruz, olhe pra cruz. Ele é a luz, ele é a luz. Olhe pra cruz, olhe pra cruz. Ele é a luz, ele é a luz. Olhe pra cruz, olhe pra cruz. Ele é a luz, ele é a luz. Jesus. Olá, irmãos. Tudo bem? Vocês estão felizes aí? Que bom, tô com saudade de todos vocês. Esse é o momento da oferta e gostaria de compartilhar e que nós meditássemos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 16, no verso 1 e 2, por favor. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho, e o guarde, para que não se façam coletas quando eu chegar. Amém? Bom, é uma outra linguagem que eu estou lendo, está na Almeida aqui. Mas o fato é que a coleta, como a palavra de Deus está dizendo aqui, ela é para os santos, ou seja, para a igreja. É usada para a obra de Deus, é usada para uma necessidade dos santos.
é usada para um evangelismo, por exemplo, que é a obra de Deus. E o segundo ponto é que fala aqui que separar uma parte, né, conforme a sua renda, conforme para você guardar isso para poder ofertar, mas conforme o seu ganho, né, de acordo com o seu ganho. Eu estava compartilhando algo com a minha adorável esposa. Eu perguntei para ela, imagina se cada um que fosse ofertar tivesse a certeza, a plena certeza, de que você receberia 100 vezes mais do que você ofertasse. Quanto as pessoas estariam ofertando? Quanto os filhos de Deus estariam ofertando? E ela, na sua humilde sinceridade, ela disse, tudo que elas tivessem. E na minha cabeça, no meu coração, nunca passou esse valor. No meu coração não seria tudo, seria a maior parte, ou seria a metade. Mas ela tem razão, seria tudo. Mas seria tudo de uma forma com o coração errado, né? Porque é uma forma de dar para receber de volta. E uma das coisas que eu tenho meditado e aprendido com Deus é que Ele quer, na verdade, não é a nossa oferta, não é o quanto eu dou, não é o quantas vezes eu oferto, mas sim o meu coração. É isso que Ele quer. Ele quer o seu e o meu coração. Um coração conforme o coração dele, conforme o coração de Cristo. Um coração generoso e um coração misericordioso, que se compadece das necessidades do próximo. É exatamente o que Deus espera de nós. E é esse coração que nós temos que ter no momento de ofertar. Eu quero só concluir isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 12, diz assim: porque se há disposição, isso é aceitável, de acordo com o que alguém possui, e não de acordo com o que não tem. Digo isso não para que haja alívio para outros e sofrimento para vós, mas para que haja igualdade. No tempo presente, a necessidade de outros está sendo suprida pelo que excedeu de vós, para que também aquilo que deles exceder venha a suprir a vossa necessidade, e assim haja igualdade. Amém? Que a gente medite nessa palavra, que você faça a sua oferta com o coração certo, com a humildade. Deus, Ele quer enxergar em nós, Ele quer ver em nós o nosso coração rendidos a Ele. É esse o coração de um filho de Deus. Gostaria de terminar com uma oração. Pai, damos graças ao Senhor em todas as coisas. O Senhor é bom o tempo todo. Muito obrigado, Senhor, por nos dar, juntamente com Cristo Jesus, todas as riquezas do seu reino. Obrigado, Senhor, por ser o autor e consumador da nossa fé. Obrigado porque o Senhor disse que já nos deu todas as bênçãos nas regiões celestiais. Obrigado por Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Jesus, por se fazer pobre. E na sua pobreza, Senhor, o Senhor nos tornou rico para com Deus. Obrigado por nos ensinar tanto do Senhor e nos transformar em uma nova criação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que oramos muito gratos. Amém.
que se esconder? Se já não dá mais pra continuar longe de mim, filho meu, se um passo der em minha direção, eu correrei só pra te receber de volta pra mim, filho meu, volta pra mim. O meu perdão eu te darei, já não haverá pecado algum pra te afastar de mim. Venha como está e eu restaurarei seu coração. Volta pra mim. Quantas vezes eu quis enxugar as suas lágrimas,
Bom dia, irmãos. É uma alegria, uma grande alegria poder estar junto, poder compartilhar da palavra de Deus, a gente poder reservar esse tempo para refletir no coração de Deus, né? Refletir na palavra de Deus, na Bíblia, nas coisas, naquilo que move mesmo o nosso espírito, né? Eu fiquei pensando muito nesse tema, né? Toda vida importa. Todas as vidas são importantes, né? Porque foi algo que foi uma frase muito falada nesse mês de junho, ao redor do mundo todo, né? Fruto das várias manifestações que aconteceram, né? E não só do movimento negro, né? Porque do movimento negro era vidas pretas importam, né? E aí entraram outros movimentos e não são só as vidas negras, as vidas pretas, mas toda a vida importa, toda a vida é importante. E aí era um movimento para a liberdade sexual, movimento contra a homofobia, vários diversos movimentos e isso protagonizou muitas cenas fortes, assim, cenas chocantes, eu diria, né? Ao ponto de roubar a cena do coronavírus nos noticiários e elas estarem lá despontando o tempo do noticiário, né? Cenas do policial ajoelhado com o joelho no pescoço do George Floyd, e acabou resultando na morte dele por asfixia. E aí isso começou toda a manifestação. E outra cena muito chocante que eu achei dramática foi, no meio dessas manifestações, os policiais paravam ajoelhados, meio que comovidos, meio que solidários a tudo que estava acontecendo, e mostrando que eles não apoiavam aquela atitude. Então, as pessoas se abraçavam de uma maneira muito, muito sincera, muito entregue àquela mesma bandeira, né? Aquela mesma luta, aquela mesma reivindicação. Então eu fiquei pensando nisso, eu falei, mas qual é o olhar de Deus, né? Quais são as vidas que importam para Deus? Eu não estou aqui para defender esse ou nenhuma das reivindicações ou para levantar alguma bandeira, até porque a nossa bandeira é outra, né? Nossa bandeira é Cristo. Então eu só me aproveitei desse tema para pensar no coração de Deus. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Eu quero provocar algumas reflexões no seu coração para que você ajuste mais uma vez o holofote para o seu coração e consiga calcular isso, olhar como é isso no seu coração. Se as suas atitudes espelham muito mais o coração de Deus ou elas são fruto da sua formação, da sua caminhada, são ideias já montadas sobre diversas coisas e dentro da igreja algumas delas até se parecem com ideias cristãs, mas são ideias suas. Então o meu receio é que em algum momento essas nossas ideias elas são colocadas à prova. Isso é certeza, elas serão colocadas à prova. E aí qual vai ser a sua atitude? O que você vai fazer quando as suas ideias forem questionadas? Quando as suas ações forem questionadas? Porque como cristãos, você vai se deparar com isso. Nós somos chamados a sair de cima do muro, a tomar partido de algumas guerras que não são nossas. Aconteceu isso com Jesus, vários trechos, a gente vai ver um desses trechos, que Jesus é chamado a tomar partido de uma guerra. E aí você vai ver qual é a atitude dele. Jesus foi chamado para tomar partido sobre o imposto para César. Jesus foi chamado a tomar partido quando no período de jejum, Satanás falou para ele, mas e aí?
Se joga daqui, toma partido aqui, ó, porque está escrito. Várias vezes Jesus foi provado. E aí, pensando no seu e no meu coração, qual é a nossa atitude? A nossa atitude vai ser olhar para o coração de Deus e refletir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus tem sido aperfeiçoada em mim? Ou eu vou sacar um bloquinho que é fruto da minha caminhada para direcionar as minhas ações? Vamos provocar algumas ideias para você refletir sobre isso, tá bom? Meu desejo é que você esteja muito perto de Deus e seja bem profundo com o seu coração, profundo com as coisas que Deus vai despertar e trazer para você nessa manhã, tá bom? Vamos orar, por favor. Santo Deus, meu Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque a Bíblia é tão profunda com cada um de nós. Obrigado porque por meio da Tua Bíblia, por meio da Tua palavra, podemos alcançar o entendimento e o conhecimento profundo do Senhor, Pai. Deus, queremos ser transformados pelo Senhor. Queremos ser transformados pela Tua palavra, reconhecendo o Senhor como nosso Salvador, reconhecendo o Senhor a cada dia, Pai, diante de nós, Pai, quando nos deleitarmos com a Tua palavra. Pai, a minha oração é que o Senhor me use nessa manhã, Pai, dentro de cada casa, dentro de cada coração, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, que cada um tenha condições, Pai, de decidir caminhar com o Senhor. Muito obrigado por Jesus Cristo, no nome dele que oramos ao Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler um desses trechos em que Jesus é colocado à prova. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 1. E a Bíblia diz assim, ó. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Sabe, irmãos, esse trecho ele é muito profundo. E eu queria que nós pudéssemos entrar nele com essa profundidade. Pegar algumas coisinhas de uma maneira bem sensível, que estão, alguns tesouros que estão nessa escritura. Porque nessa escritura, e ela fala isso, que Jesus é colocado à prova. Jesus é chamado para tomar partido numa situação, que talvez alguns de nós teríamos caído nessa armadilha. Sabe, a Bíblia descreve que mestres da lei e fariseus vieram trazendo essa mulher.
E essa mulher havia sido surpreendida em adultério. A Bíblia não fala quando aconteceu aquilo. A Bíblia não fala se ela foi surpreendida em adultério naquela semana. Ela não fala, em algum momento ela foi... Não, ela não fala isso. Talvez ela tenha sido surpreendida em adultério naquela manhã, naquela noite. Talvez aquilo aconteceu e estava recente ali, o pecado. E aí leva sua mente para a mente desse marido. O marido que surpreendeu a esposa em adultério. Toda a névoa de emoção, a cólera, a raiva, o sentimento que esse homem não estava. E ele agarra essa mulher e sai arrastando ela pela rua e chamando todos os outros homens, chamando os mestres da lei, falando, eu surpreendi ela em adultério. E eles entram, e todos os homens que estavam pelo caminho vão se inflamando, e aquela tropa de homens dispostos a apedrejar essa mulher por causa do pecado dela. E eles entram no templo com essa ebulição de sentimentos. Eles entram no templo com... Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar o tamanho da armadilha, mas o tamanho da névoa emocional que estava armada, que estava explodindo nos corações? E aí eles param na frente de Jesus e falam assim, Jesus, olha essa situação. E a atitude de Jesus nos chama muita atenção, sabe? Porque é inegável nessa escritura a gente enxergar a misericórdia que Jesus teve por essa mulher. É inegável enxergar a graça. É inegável enxergar perdão. Ela está escancarada para cada um de nós. Mas eu queria ressaltar um outro ponto que talvez tenha passado meio desapercebido por nós. E é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês, para nós nessa manhã. Primeiro ponto, somos todos iguais diante de Deus. Somos todos iguais diante de Deus. Sabe, quando Jesus fala para esses homens, se algum de vocês não tiver pecado, estiver sem pecado, vá em frente, atira a primeira pedra. Quando Jesus provoca essa reflexão, esse olhar desses homens para dentro de si, Jesus está falando assim, olha, não daqui, você não é melhor que ela. Você não é superior a ela. Se você é santo, vai em frente. Mas você não é. Você não é. Somos todos iguais diante de Deus. Jesus está falando assim, você vai ser julgado da mesma maneira como ela vai ser julgada. Sabe, e eu fiquei pensando, eu falei, mas por que há diferença? Por que nosso olhar faz diferença de pessoas? Quem faz a diferença de pessoas quando estamos evangelizando? Quem faz diferença das pessoas que você compartilha a sua fé? Sabe, são as nossas concepções humanas, são os nossos olhares mundanos, são as coisas que nós aprendemos ao longo da nossa caminhada, que tornam o nosso olhar corrupto ao ponto de fazer diferença entre pessoas. Sabe, nós colocamos degraus onde Deus enxerga uma planície, onde Deus vê um terreno plano. A gente cria hierarquias, e aí criamos hierarquias no nosso coração. Às vezes nós colocamos isso em nós, achando que a gente é
é o dono do restaurante, quando tudo que a gente somos os famintos que foram convidados para comer, para participar do banquete. E aí o dono do restaurante ainda falou, vai lá, chama os outros famintos. E a gente está escolhendo quem é o faminto que vai, né? Somos meramente convidados para participar desse banquete maravilhoso. O segundo ponto que eu queria levantar para vocês: somos igualmente necessitados de arrependimento. Sabe, no versículo 11, depois que todos os homens vão embora, todos os homens que achavam que eram melhores, que eram maiores e que estavam prontos para condenar, para julgar, depois que todos eles vão embora, versículo 11, a Bíblia diz que Jesus pergunta para ele, ué, mas ninguém condenou? Ninguém te condenou? Eu também não a condeno. Contudo, vá e abandone a sua vida de pecado. Sabe o que Jesus falou para ela? Arrependimento. Muda de vida. Tenha uma vida nova. Sabe, chegou a graça, chegou misericórdia, chegou compaixão. Fomos alcançados por tudo isso. Por constrangimento, porque o amor de Deus nos abraçou e nos trouxe arrependimento. Não foi perfeição, foi arrependimento. É arrependimento que Jesus espera de cada um de nós. É arrependimento que Deus espera de cada um de nós. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, quando Jesus fala para os discípulos sobre a Torre de Siloé, sobre os 18 que morreram, vocês acham que vocês são melhores que aqueles 18? Não, eu afirmo que... Vamos dar uma olhadinha no Evangelho de Lucas, capítulo 13, abra sua Bíblia lá, por favor. A Bíblia diz assim, no versículo 3, eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus está falando do risco que nós corremos se não houver arrependimento, se não houver uma mudança de vida, se não houver uma troca do meu olhar, da minha concepção, daquilo que eu penso, da bandeira que eu levanto pela bandeira de Deus, por aquilo que Deus acredita, pelo aquilo que Deus é, por aquilo que Deus espera de mim. Sabe, irmãos, arrependimento faz toda a diferença para mim, para você, para cada um de nós. Eu me lembro algumas vezes no meu trabalho e algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim, Alex, mas na sua igreja pode fazer tal coisa? Eu falei, mas na minha igreja? Como assim na minha igreja? Não, porque na minha igreja a gente não pode fazer... a gente não pode fazer isso. Eu falei, mas... E aí eu, inocente, eu falava, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Qual é a sua convicção na Bíblia? Sabe, irmãos, os homens que estavam levando aquela mulher eram mestres da lei. Mestres da lei. Talvez o mundo religioso não vai oferecer muita coisa para as pessoas, para os outros famintos. O que você conhece de Deus pode ajudar muita gente. O que você conhece de Deus pode ser a ponte que vai levar essa pessoa até a palavra de Deus e ela descobrir a necessidade que ela tem de Deus. Toda vida é importante para o coração de Deus. Segundo ponto que eu queria falar para você. Somos todos necessitados de arrependimento. Abra lá em 2 Pedro.
2 Pedro, capítulo 3. Olha o que a Bíblia diz do coração de Deus. 2 Pedro 3, versículos 8 e 9, tá? A Bíblia diz assim, ó. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mais uma vez, a Bíblia associa sofrimento, perecimento com arrependimento. E a Bíblia fala assim, ó, Deus é paciente. E todo esse capítulo ele está falando sobre a volta de Cristo, sobre escatologia, como diria o André. E aí você está tendo contato com esse vídeo a primeira vez, você pode dar uma olhada nos cultos anteriores, sobretudo os cultos a escola bíblica que abordou esse tema, escatologia, e aí isso vai ficar um pouquinho mais claro. Mas esse capítulo 3, ele fala sobre isso, sobretudo esse trecho do capítulo 3 de 2 Pedro. E ele fala, ó, Deus é paciente e ele não quer que ninguém sofra, que ninguém pereça, mas que todos alcancemos o arrependimento, que todos nós nos arrependamos e vivamos uma vida conforme o coração de Deus. Sabe, essa é a expectativa de Deus para mim e para você. Essa é a expectativa, esse é o coração de Deus, que a gente consiga caminhar olhando com o olhar de Deus, que a gente consiga enxergar que toda vida é importante, que todo arrependimento é necessário para que toda a vida se converta a Deus. Sabe, organiza a sua rotina para você colocar na sua rotina diária um tempo para você passar com Deus, um tempo com Deus, que você vai conseguir refletir na palavra de Deus, que você vai conseguir ler a sua Bíblia e aproximar o seu coração ao coração de Deus. Organiza dentro da sua rotina um tempo que você vai poder expressar o seu coração, que você vai poder orar a Deus, falar com Deus dos seus sentimentos, dos seus sonhos, dos seus medos, que você vai poder expressar para Deus o que você sente, que você vai poder pedir para Deus sabedoria, para que Ele se revele a você de maneira clara, de maneira que você consiga entender o amor de Deus. Ainda assim, talvez, se aparecer alguma dúvida, busca ajuda. Ore para Deus te dar humildade para buscar ajuda por meio das parcerias de discipulado que a gente tem na igreja. Se você não faz parte dessa igreja, desse grupo, busca ajuda para quem te convidou, para quem compartilhou esse vídeo com você, para que você consiga alcançar o entendimento de Deus para a sua vida, a visão de Deus, a visão que Deus tem para você, a visão que Deus quer ter para você, baseada na comunhão, andar com Deus todos os dias. Ótimo domingo a todos. Em breve nos vemos. Vamos orar, por favor. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque podemos refletir no Teu coração, refletir na Tua palavra, refletir naquilo que faz diferença para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque podemos, através da mudança de vida, através de mudança no nosso caráter, nos aperfeiçoar no conhecimento do Senhor. Pai, a minha oração é que o fruto desse conhecimento seja a salvação, seja nosso amor aperfeiçoado no Senhor, Deus. Pai, a minha oração é que o Senhor visite cada casa nessa manhã, que o Senhor esteja com cada família, Pai. Deus, pessoas estão sofrendo por conta dessa pandemia. Pai, por favor, proteja, Pai.
proteja, abra a mente dos médicos para que a gente consiga, para que cada um deles consiga alcançar o chamado que o Senhor deu para cada um deles, Pai, de serem profissionais da saúde, de zelarem pelas vidas. Pai, eu sei que isso está na mão de autoridades do governo, Pai. Eu sei que médicos têm se esforçado, enfermeiros têm se esforçado, Pai. Que o Senhor nos proteja, proteja a família desses enfermeiros, desses médicos, Pai. Proteja nossas famílias, Pai. Proteja nossas crianças, nossos pais, nossos tios. Proteja-nos, Pai, por favor. Somos necessitados do Senhor. E por isso que te pedimos, Pai, a tua proteção para cada um de nós, Deus. Pai, eu sei que nenhum de nós veio aqui para viver eternamente nesse mundo, Pai. Todos nós vamos passar pela morte. Mas o que oramos é que queremos conhecer o Senhor profundamente. E quando isso acontecer, que a gente consiga estar bem perto do Senhor, agarrados ao Senhor, Deus. Porque é o desejo do Senhor que todos nós nos arrependamos e cheguemos mais perto de Ti, meu Deus. Obrigado por Jesus, no nome dele que oramos ao Senhor, meu Deus. Amém. Irmãos, ótimo domingo, ótimo tempo a todos vocês.